Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Pergunta que eu te respondo, um programa especial para você, feito de jovens adventistas para jovens do mundo todo. O nosso programa prioriza, né, nesse caso, responder perguntas, dúvidas e conhecer a pessoa que está aqui para geralmente trazer essa luz, essa resposta de tantas dúvidas que as pessoas têm hoje em dia. Então, a gente é um programa, né? Como estamos aqui, estamos em 4 pessoas. Somos um grupo. O nosso convidado é o William. O nosso programa ele abrange todos os ministérios da igreja. A gente quer realmente poder abranger e atingir o máximo de assuntos, pessoas, para que todas as dúvidas sejam removidas, não tenha empecilho de que a pessoa possa conhecer Cristo e seguir seu caminho. E a gente está aqui, né, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes e com o nosso convidado. Nesse momento eu vou estar passando a voz para cada um poder estar se apresentando e falando um pouco de si. Podemos começar com a Ana Júlia? Meu nome é Ana Júlia, eu sou da base Esquadrão de Cristo, tenho 15 anos e eu sou de Imbituba de berço. Nossa querida Maria? Oi, gente, me chamo Maria, tenho 13 anos, sou da base Esquadrão de Cristo e moro em Bituba. O William, nosso convidado da vez. Oi, pessoal, eu me chamo William, eu sou adventista de berço e também sou ancião da Igreja de Nova Brasília, primeiro ancião e ancião jovem também. E eu me chamo Cauã, eu sou adventista de berço também. Eu sou aqui de Nova Brasília, região, e sou natural aqui da cidade de Ibituba. Então a gente aqui para começar com o nosso programa, né, a gente separou algumas perguntas para a gente estar fazendo para o William. E a primeira delas vai ser feita pela nossa querida colega Ana Júlia, que, bom, agora dê seu show. Eu queria perguntar de onde que você é? Bom, eu sou natural de Gravataí, Rio Grande do Sul. E acho que é isso, né? De onde eu sou natural, Gravataí. Certo. E lá em Gravataí tinha alguma igreja adventista? Como é que era essa questão, assim, de estar na igreja e tudo mais? Sim, lá, na realidade eu sou adventista de berço. Certo. Né? Nasci no lar adventista, congregava na Igreja de Bom Sucesso em Gravataí. Uhum. E ao longo do tempo ali, quando eu cheguei na adolescência, certo. Então a próxima pergunta, né, vai ser feita pela Ana Júlia. Eu acho que já foi até uma pergunta que foi respondida, que seria como conheceu a igreja, né? Mas você mesmo já disse que é adventista de berço. Só que nesse momento que você fez a pergunta aqui pra gente, surgiu uma dúvida, foi repentina aqui agora. E eu queria estar perguntando. A gente vê que você tem uma afinidade bem forte ali com o clube de aventureiros e tudo mais. E a gente queria saber se você já foi desbravador, se já foi aventureiro, se participava de alguma atividade na sua antiga igreja, como é que era a sua vivência ali dentro? eu fui desbravador em 94. Eu sou novinho ainda, né? Há muito tempo, mas também não fiquei muito tempo no clube, Uhum. né? Que eu, quando era mais novo, eu era meio tímido, então não tinha, não era um grupo tão receptivo assim que nem a gente tem na nossa igreja, os desbravadores da nossa igreja, né? Certo. E eu conheci o clube lá na minha época ainda não tinha clube de aventureiros lá. Uhum. E eu fui conhecer o clube de aventureiros aqui em Nova Brasília. Certo. Aí a próxima pergunta, né, seria feita pela nossa colega Maria. Então, William, em que ano você chegou na nossa igreja e em qual você reside atualmente? E como? Bom, eu cheguei na igreja de Nova Brasília em 2022. uhum. Fui, me cheguei em 2021, né? Quando eu vim para morar para Florianópolis. Em 2022 que eu realmente me apeguei mais com Cristo e cheguei na igreja de Nova Brasília. Certo. Qual que é o seu ministério na nossa igreja? O meu ministério, bom, eu sou primeiro ancião, né? Uhum. Como eu falei, né? Me passaram esse cargo esse ano aí, um cargo meio complicado, mas Deus vem abençoando. Mas eu tenho um ministério do meu coração que fez com que eu mudasse bastante a minha visão que Satanás coloca na nossa cabeça sobre a igreja, Uhum. porque ele espera esse momento de fragilidade para colocar dúvidas. Certo. E quando eu cheguei na igreja de Nova Brasília ali, eu fui muito bem recebido por todos, mas eu cheguei num ministério onde
fez eu ter a visão, foi tirado aquela nuvem que estava na minha visão e me abriu os olhos, que foi o Clube de Aventureiros. Uhum. O Clube de Aventureiros me abraçou e eles fizeram com que eu me apegasse cada vez mais com Deus. E hoje eu só tô colhendo aquilo que o Clube de Aventureiros plantou no meu coração. Sim. E assim, quais seriam os principais desafios, né, que um primeiro ancião enfrenta? A gente sabe que é um posto que requer muita, tem que estar muito firme com Deus, né? Tem que estar ali sempre disposto a ajudar, tem que estar sempre atento. Um papel assim que é como se a pessoa que representa um cristão, só que de uma maneira mais dedicada. Eu acho que essa é a melhor definição, sabe? E a gente queria entender como é que funciona isso, como é que é a sensação de estar ali, ser primeiro ancião, as responsabilidades e tudo mais. Cara, o mais difícil de ser esse primeiro ancião que eu vejo é o exemplo. Uhum. Porque eu não sei, na realidade eu não sei porquê, mas quando eu era ancião, só ancião, para mim estava tranquilo, eu chegava, fazia aquilo que foi colocado para mim, mas quando tu chega, quando, né, um título que te dão ali de primeiro ancião, parece que pesa mais e no pesar, e eu senti isso, fazendo com que eu mudasse bastante as minhas atitudes, porque eu penso bastante assim, pô, se eu quero, estão me vendo, e se eu quero falar de Deus e mostrar que realmente eu tenho a capacidade que Deus me escolheu para estar ali, é só através do meu exemplo mesmo. Certo. Ana Júlia? É, quais as ações assim que te marcaram na igreja? As ações marcantes? Ações? Isso. Ações, vivências, em geral assim mesmo, aquilo que você viu e aquilo que fizeram por você. O que você fez por alguém, que fizeram por você e aquilo que você viu as pessoas fazendo. Coisas que marcaram você, tocaram seu coração. Cara, como eu falei, eu acho que o que me marcou bastante na igreja de Nova Brasília foi a receptividade da igreja. Assim, quando eu cheguei ali, os irmãos pareciam que eu já conhecia, como se fala, miliano, sabe? Ah, então aquilo dali me abriu meu coração, né? Como eu falei, fazendo com que eu tivesse mais vontade. E fora as bênçãos que a gente vivia dentro da nossa igreja ali, coisas que através do Clube de Aventureiros, através do Clube de Desbravadores, que a gente vê os relatos do pessoal. Então a gente vê que são bênçãos e isso fica bastante marcado na nossa vida, sabe? Ah, isso espiritualmente e também algo que nos leva a pensar que realmente eu levei muito tempo para voltar, Uhum. né? Levei muito tempo e hoje me arrependo de ter esperado todo esse tempo para estar de volta na igreja. É uma benção, assim. E até para substituir a última pergunta, porque ela foi respondida agora, eu queria fazer assim uma pergunta um pouco mais pessoal, algo assim que incorpora um pouco mais a sua vida. Mas a gente sabe que toda pessoa que está na igreja já passou por um momento de provação e toda pessoa ela tem um testemunho. Aquele testemunho que às vezes faz a pessoa virar uma chave na cabeça dela, se entregar mais, mudar ali a linha de pensamento, o que que ela não tô tão, sabe, tão firme, não tô tão empenhado, mas acontece alguma coisa na vida dela que faz ela girar essa chave e se dedicar ainda mais. A gente queria saber se tem alguma história, alguma coisa, alguma vivência, às vezes um aventureiro, um ato simples ali, que fez essa mudança na sua cabeça, de se entregar e tudo mais. Tu diz agora, Agora, o que está acontecendo quando eu voltei para Nova Brasília. sim, ou até antes mesmo também, às vezes É, histórias do passado, sim, né? na realidade o que me faz o que me faz eu tentar ser um cristão melhor todos os dias e uma pessoa também melhor é a minha filha. Uhum. O meu pensamento é ela, porque o meu exemplo maior é para ela, né? Para que ela entenda, né? E não venha cometer os meus erros que eu cometi, né? Mas eu tive algo que aconteceu no clube, né, de aventureiros que me chamou bastante atenção,
num dia que a gente estava arrumando a programação e para receber o primeiro dia de aventureiros. E quando a gente está arrumando, a gente começou a reclamar do sol, que o sol estava muito quente, estava terrível de manhã cedo. E a gente começou a reclamar e a gente falou assim: oh meu Deus, pô, pode dar uma diminuída aí. E aí deu 10 minutinhos, quando a gente olhou pro lado do mar, aquele tempo fechou e a gente começou a se apavorar. Se não vai ter como fazer a abertura do clube hoje, porque esse tempo que tá vindo, cara, caiu o mundo. Caiu o mundo e a gente foi para dentro do centro comunitário, que é onde a gente faz o clube de aventureiros. E aí tava eu e o Vandinho, que era o capelão do clube, né? Sim. E lá a gente orou e pediu para Deus. Senhor, meu Deus. Ô, dá uma aliviada na chuva, manda o sol. Deu 10 minutos. Quando a gente saiu pra rua, o sol. Novamente. Então aquilo dali me mostrou que não é o que eu quero, mas sim o que Deus quer pra minha vida. Que bênção. Bom, a gente teve aí uma conversa um pouco para descontrair antes da gente partir para as perguntas, né, com o nosso convidado. E agora eu vou pedir que o pessoal coloque aqui no telão o slide que foi enviado, que estão com as 3 perguntas principais, né, que a gente mandou. O William estudou, separou ali as que ele escolheu, para que ele pudesse estar respondendo agora pra gente. Perguntas que são de dúvidas gerais, entre outras coisas. Como se livrar de pensamentos impróprios? Como se livrar? A primeira é que a gente tem que ver que são pensamentos. A gente tem que entender que são pensamentos. E entender que a gente tem que ter domínio próprio sobre os nossos pensamentos. E não fazer com que ele tome conta do nosso ser. Eu vejo que diz lá em Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Então a gente já começa, para se livrar desses pensamentos impróprios, renovando a nossa mente. E como é que a gente renova a nossa mente? Nos apegando cada vez mais a Deus, né? Tendo a nossa comunhão com Ele. Eu vi essa semana a gente estudando a lição dos jovens, como eu até comentei hoje de manhã na igreja, me chamou a atenção o título de terça-feira, que é Tempo, Pensamento e Ação. E ali fala sobre os altares, né, que a gente coloca. E eu vejo que ali esses pensamentos tomam conta se a gente não tem tempo para Deus, né? E pensamentos e quando a gente não tem esse tempo, a gente tem pensamentos ruins, porque a gente não dedica o nosso tempo a Deus. E a gente também tem que entender que quando a gente tem uma ação, ela tem uma reação. Então, quando a gente não tem tempo, pensamentos são ruins, a ação é ruim também. Então, para a gente poder se livrar desses pensamentos ruins, somente nos apegando cada vez mais a Deus, né, renovando a nossa mente com Ele, entendendo que Ele é o único na nossa vida e que somente através dele a gente vai vencer e fazer com que a nossa mente se livre de todos esses pensamentos. É curioso que quanto mais a gente torna Deus um assunto de meditação, mais ele vai se tornar um assunto de conversação. Então, além de alterar nossos próprios pensamentos, ele também vai estar ali alterando o nosso círculo social, porque você vai conversar, você vai estar falando sobre Deus, você vai estar se tornando mais próximo dele, e isso vai fazer muita coisa mudar na sua vida. Não vai mudar para pior, vai mudar para melhor. Então, a gente consegue ter uma luz com isso. Já partindo para a próxima pergunta, Maria, só passar o slide aqui. É pecado beber vinho? Essa pergunta pode servir também para qualquer tipo de bebida alcoólica. Abrange todo um nicho ali. Então, se é pecado beber vinho. Começando com a partir que o vinho tem o álcool, quando ele entra no nosso organismo, ele vai para o nosso cérebro.
Uhum. né? E quando ele chega no nosso cérebro, ele queima o oxigênio do nosso cérebro, fazendo com que a gente perca a noção das coisas. A gente simplesmente se desliga do momento que a gente está vivendo. Aí a minha pergunta, Maria, é assim: se é pecado, ou se é pecado beber vinho, eu te pergunto, vamos se dizer, a tua mãe vai passar por uma cirurgia, Hum. né? E quando ela for passar, está passando lá na maca para ir fazer essa cirurgia, tu tá lá olhando e tu olha aquele médico que vai fazer a cirurgia na tua mãe, tá lá tomando um copo de vinho. Tu vai se sentir segura? Não. Nem um pouco. A gente não, quando se fala sobre o álcool, a gente não tem segurança. Assim como se a gente for pegar uma carona com alguém, tu vai pegar uma carona com alguém que está embriagado, Uhum. né? Então, lá em 1 Coríntios, resume bastante resume não, né? Ele nos mostra o certo sobre se é pecado ou não beber o vinho. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Então aqui diz que nos mostra que tudo aquilo que nos faz mal, que está danificando o nosso corpo, está danificando o templo do Espírito Santo. Então, como eu falei, o álcool ele faz com que tu perca a noção e te faz fazer coisas que tu vai te arrepender para a vida toda. Que bênção. É sempre bom ter essas dúvidas esclarecidas, porque a gente imagina que o jovem, quando ele se junta, ele não faz nada a não ser falar das coisas superficiais, mas não. Quando a gente vê um grupo de jovens se juntando para conversar assim, a gente percebe que o assunto é muito além. Questionamentos, dúvidas, sempre são constantes, porque a mente jovem ela tá cada vez mais atrás, né, de respostas. O jovem se baseia nisso. Então, é sempre bom ter essas dúvidas esclarecidas. Já partindo para a próxima pergunta, já podendo mudar o slide, a pergunta é: qual é sua mensagem para os jovens de hoje? Qual é o alerta, a mensagem, o aviso que você deixa para eles? O alerta. Cara, é bem complicado falar quando é para falar para jovem. Para jovem, para adolescente, é bem complicado. Cara, o que eu tenho para falar é que a gente vive num mundo onde o mundo ele tenta nos definir quem a gente é. O mundo ele tenta colocar o propósito na nossa vida, não é a gente que vive pelo propósito. O mundo quer que a gente ande conforme eles querem. E o jovem cristão, o jovem ou adolescente cristão, ele tem que entender que ele vive na contramão do mundo. Que a gente tem que entender que Cristo é o verdadeiro caminho, ele é a verdade e a vida, né? Então, o que eu tenho para falar é que, para deixar de mensagem, né, é que a gente se apegue mais com Deus. Porque a gente está vendo coisas que estão acontecendo. Porque se a gente olhar na Bíblia aqui, tudo é bíblico, esses acontecimentos. Então, assim, a porta da graça está se fechando. E a salvação não é para aqueles que querem, mas sim para aqueles que têm, são dignos daquilo. Né? A gente passou agora por uma semana de oração, onde falou o porquê de porquê que Jesus passou pelo Calvário. Ele passou para que a gente estivesse aqui, né? O sangue derramado pelo Cordeiro, o último sacrifício foi feito para que a gente herdasse a vida eterna. Então, jovem, adolescente, se você quer ter a vida eterna,
é somente através de Deus, é somente através da sua comunhão com Ele. E quando você coloca Ele em primeiro lugar na sua vida, com certeza as outras coisas não vai ter mais sentido na sua vida. Em meio a um mundo que tenta padronizar as pessoas, a gente tem que ser diferente. A gente tem que nadar contra a maré. Se o mundo nos leva para um lugar, a gente sabe que aquilo não é bom, porque não está no plano de Deus. Nós somos subordinados de Deus, nós somos filhos do rei. Nós dependemos dele em todo caso. Então a gente não pode imaginar que um mundo que está afundado em pecado, ele vai ter algo produtivo, algo bom para nossa vida. Então essa é a mensagem que a gente tem que levar com a gente. Então a gente quer agradecer, né? Até porque chegamos ao final aqui da nossa primeira pergunta que eu te respondo. A gente quer agradecer ao William. Muito obrigado mesmo por ter disponibilizado esse tempo pra gente. Eu Sério. que agradeço. Coração, E muito quando obrigado. precisarem que eu esteja aqui, pode coração. chamar que eu venho. E a gente, né? Temos aqui 2 lembrancinhas e uma delas é pra você, Opa. claro. Aí agora que eu volto mesmo. É. Uma delas é pra você. Pode ficar à vontade. Fica, É pra abrir pra desfrute. mostrar ou não? Se quiser abrir pra mostrar pro pessoal. É. Mas vai que o pessoal da igreja que assista, né? E queira participar também, né? É, Estar aqui, porque tem os outros líderes, mais os jovens, mais os adolescentes, verdade. para vocês receberem também presentinho. Então não pode ficar com ciúme. Exato. O que será que é? Eu não sei. Ah, Ó, Olha. eu tava até pensando como é que eu ia levar isso aqui sem ninguém ver, né? Mas como tava sendo gravado, agora não precisa. Eu vou É. conseguir levar aqui. Mas é isso. Muito obrigado, William. Que Deus Eu que abençoe agradeço. você grandemente. Amém. E. Opa! Quase derrubei o microfone aqui, desculpa. E pra você que tá em casa, a gente deixa um abraço. Que Deus abençoe. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Tchau. Bom.